Boa noite, gente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Instagram da ATP Oficial. Hoje a gente vai receber uma convidada, Daniele Janguier. Ela é advogada e especialista em negociação e resoluções de conflitos, tá? Ela tem formação no método de resoluções e negociações em Harvard. Deixa eu ver se a nossa convidada já está por aqui. Vocês estão me ouvindo bem? O som? Se alguém puder me dar um feedback sobre o som e a conexão, eu agradeço. Adicionar aqui nossa convidada, Javida. Oi, Dani. Olá! Boa noite. Tudo Seja bom? bem-vinda. Tudo Obrigada, jóia. obrigada. Pretinho básico, né? Todo mundo, Dress code cabelo da combinando. advocacia. As ruivas. É as ruivas. Deixa eu só dar um alô para o Marcelo. Obrigada, querido, pela presença. Tá aí, ajudou na divulgação. Tá aí dizendo que já pegou a pipoca para ver o Ah, que show. legal. Obrigada, Hoje vai ser querido. uma aula. Me Olha diga uma para isso. coisa. Vamos começar, porque a gente só tem 50 minutos. Eu vi que derrubou a gente com 50 minutos. Eu achei tão pouco tempo, porque o assunto é bem interessante, né? Oi, Adri, um beijo para você também. A Adriana Adriana Caribé também, Caribé. que é da ATP, né? Deixa eu ver se entra mais alguém. Só estamos com 7 pessoas. Tá me ouvindo bem? Sim. Conexão, Meu tudo som, meu direitinho? som tá bom também para você? Tá tudo ótimo. Estou ouvindo muito bem. Pessoal, eu queria que você se apresentasse. Eu tenho muita curiosidade em saber como é que essa negociação chegou na sua vida, como é que esse interesse chegou na sua vida por ser uma negociadora. Eu passei o fim de semana refletindo sobre isso e, assim, eu acabei fazendo algumas analogias na minha cabeça, até com alguns seriados. Não sei se Sim, você já viu, tem alguns sim. seriados até que chamam o negociador para Que negociar um inspiram. sequestro, o espião. Isso, Pois é. isso. E aí eu fiquei muito curiosa para saber isso. Qual foi essa tua vivência? Qual foi essa tua. Como é que foi essa trajetória de você ter essa sacada de ir para Harvard, de fazer esse curso e se Vamos lá, apresentar para a gente? começar do começo, né? Boa noite, Começa do todo começo. mundo. Eu sou Dani Janguier, sou advogada formada pela Universidade Católica há 20 anos já. Já tenho uma estradinha aí pela frente. Por favor, não calculem minha idade. Gente, que honra. Marielbe Já entrou calculo. também. Marielbe, minha linda, Marielbe. um beijo para você, minha querida. Beijo, doutora Não vou ficar Marielbe. interrompendo para dar beijo para todo mundo, porque é muita gente querida e a gente fica muito feliz com a participação de vocês aqui. Então, vou contar brevemente minha história Conta. para a gente poder entrar no assunto em si, né? Então, assim, Uhum. me formei em 99, meu pai era advogado já, e segui a carreira com ele, né? A carreira jurídica no escritório dele. E fui seguindo, e a gente sai da faculdade muito pugilista, que é o que eu chamo de advogado pugilista, aquele advogado que quer briga, e queria ir para todas as audiências de instrução, e queria brigar com todo mundo, e queria Resolver no confusão. grito. Ganhar no grito, e vamos lá e tal. E meu pai sempre teve uma veia muito conciliadora, ele sempre foi muito de conciliar. Às vezes as pessoas chegavam lá para ele fazer um divórcio, ele fazia o povo se juntar de novo, e não fazia o divórcio, ele refazia o casamento. Então ele tinha essa coisa do conversado e tal. Então essa foi minha escola, isso foi o que eu aprendi, o que veio no meu DNA. Mas eu só Certo. percebi que eu tinha essa soft skill, que essa coisa da conciliação, essa facilidade que a gente tem para negociar, para conversar com o outro lado, há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Meu pai faleceu em 2012. Eu já estava num outro mundo, que isso aí é uma história para uma outra live. Eu já estava fazendo um curso de moda, então por isso que eu sou consultora jurídica, consultora de moda, que eu digo moda jurídica, que é moda para advogados. Então eu já Uhum. estava fazendo curso de moda, já estava me afastando do direito e tal. Foi quando meu pai faleceu e eu fui assumir o escritório. E aí assumi o escritório todo, depois de um ano mudei nome de escritório, mudei formato, porque a gente vai trabalhando de jeitos diferentes, né? E Cada um tem aí seu estilo, né? isso. E aí, de uns 3 anos para cá, eu comecei a ver, a me encantar um pouco mais com
esse lado, essas soluções alternativas para a resolução de conflitos, que é a mediação. Eles incluem a arbitragem também, mas eu não vejo muito a arbitragem como uma solução. Eu vejo a arbitragem mais ou menos como um julgamento. Então, para mim, é mais ou menos a mesma coisa. Para mim, seria mediação, conciliação e negociação. E aí eu fui para o campo da mediação, fui estudando para ver como era e tal. E aí eu caí de paraquedas numa história num meeting de negociação que é feito anualmente, é um concurso internacional que tem de negociação para estudantes de direito. E eu caí nesse meeting para ser avaliadora. E aí, porque eu já tinha feito alguns cursos, já tinha alguma expertise no assunto, e aí me chamaram para ser avaliadora. E como é um trabalho voluntário, eu fui, era aqui em Recife, eu fui para o meeting. Então, comecei a avaliar o pessoal e isso começou a me encantar mais, porque aí você vai percebendo as características de cada um, como é que cada um se comporta. E aí tem a final nacional, que é só em inglês, que eles debatem a negociação só em inglês para poder ir para a internacional, para a final mundial, e discutir só em inglês a negociação. E aí isso me encantou mais ainda. Eu falei, nossa, eu quero ir para Harvard, porque esse meeting ele é baseado no projeto de negociação de Harvard. Então eu falei, eu quero ir para Harvard, eu vou para Harvard de todo jeito, e botei na cabeça que eu ia para Harvard. Só que... Foi 2017 isso? Não, uns 3 anos? Não, faz uns 3 anos que eu comecei a me encantar. Eu botei na cabeça que ia para Harvard. Eu fui o ano passado para Harvard. Ah, legal. Então, assim, eu botei na minha cabeça que eu tinha que ir, mas eu não tinha nenhuma informação nenhuma informação de business. Eu nunca fiz nenhum curso de business. E na minha cabeça, como é que eu vou fazer um curso que não é só para advogados, tá? Embora ele seja da área de direito, lá da área jurídica, na English, na Law School, ele não é só para advogados. Então, pode ser um administrador, um contador, qualquer pessoa pode fazer o curso. E aí... Uhum. E aí eu estava aqui pensando, qualquer pessoa negocia, porque a gente vive todo dia negociando, pode né? fazer o curso. Qualquer pessoa pode fazer o curso. E aí eu falei, poxa, eu vou para Harvard, mas antes de investir todo esse dinheiro que eu tenho que investir para ir para lá, que é tempo, dinheiro, e a gente sabe que tudo é muito mais difícil para a gente. Então eu vou para São Paulo fazer um curso no INSPER, que é um curso baseado nas teorias, nos fundamentos e teorias do projeto de negociação de Harvard. E aí, de lá, dependendo se eu realmente achar que é isso, eu vou para Harvard. Nossa, o curso foi maravilhoso, eu indico a todo mundo. Quem quiser ir, para ter uma ideia, para ter um painel assim do que é a negociação, você sai de lá com outra impressão. Inclusive lá a gente tem uns professores que eles têm umas dicas que em Harvard a gente não tinha porque eram cadeiras específicas. E aí a gente acabava não tendo, que é como você identificar o outro player, o outro jogador, quem está do outro lado, como é que você vai jogar com outro jogador, conversas difíceis, como é que você vai fazer para dobrar. Então, assim, quando eu me encantei nesse mundo, eu falei, tem que ir, e agora vamos. E fui embora para Harvard para fazer esse curso. E aí já voltei encantada. É isso que eu tenho uma curiosidade que também acho importante a gente esclarecer. Se esse ser negociador seria só uma habilidade natural, ou se você realmente, através só de técnicas, métodos e planejamento, você conseguiria alcançar essa excelência. Tem gente que vai no feeling, né? A gente vai no feeling, né? Veja, é o seguinte, Tamires, um beijo. Outra ruiva maravilhosa. Outra ruiva maravilhosa. Eu sou apaixonada por ela. Um beijo, Tamires. Então, assim, existem pessoas que têm essa soft skill, né? E eu identifiquei que eu tinha essa soft skill, essa facilidade de conciliar, que é quando você é um pouco mais flexível. Eu fiz o teste, é como se fosse um teste, aqueles testes que os adolescentes fazem para saber o que é que vão ser quando na faculdade. Como pedagógico não, tem um nomezinho, né? Tem um nomezinho. E aí um beijo, doutora Luciana, também. Minha companheira de escritório. Mandando um beijo também. Então, assim, o que acontece? Tem gente que já nasce com essa skill, mas não é quem vem é vocacional isso. Quem já nasce com isso,
Você só precisa treinar mais, entender, conscientizar que você tem essa habilidade. Se você quiser treinar mais, você vai ser um exímio negociador. Então, assim, você vai ser imbatível. É muito difícil da pessoa ganhar de você. Mas você pode também ser uma pessoa que não tem toda essa skill, mas treinar muito e aprender as regras direitinho, ver o panorama, porque o que é que Harvard fez? O Robert Fisher, ele planeou, né? Ele fez uma planilha de quais seriam os elementos básicos e fundamentais para você ter um acordo perfeito. E o que é um acordo perfeito para Harvard? É um acordo win-win, onde todo mundo ganha. Eu ganho, você ganha. Todo mundo que sai da mesa sai satisfeito. Uma coisa que eu te perguntei da outra vez que a gente estava conversando é exatamente isso. Quando a gente tem uma sentença de mérito, normalmente ambas as partes estão insatisfeitas, né? Exatamente. Quem ganhou 50 mil queria 1 milhão e quem vai pagar 50 mil queria pagar 0. Então está todo mundo insatisfeito ali. E a gente está entregando o nosso trabalho jurisdicional, a gente está entregando o que a gente foi contratado para fazer. Na negociação, a gente tem que entender quais são as prioridades do nosso cliente, né? Que pode ser, que aí por que eu voltei para a negociação e não para a mediação? A mediação, a diferença entre as duas é que a mediação ela precisa ser de um terceiro que não é vinculado a nenhuma das partes, ele tem que ser uma pessoa totalmente desvinculado das partes. Então, eu, enquanto mediadora, eu não posso mediar os meus clientes. Entendeu? Agora, enquanto negociadora, eu posso negociar os meus processos. E posso negociar os processos de terceiros. Né? Por exemplo, você pode ter um processo que está super complicado, porque você não consegue mais pensar fora da caixinha. E vai ver, tá vendo, desgastado, já está no TST, já está num nível altíssimo, e você vê que é melhor um acordo, mas você não consegue ver uma solução fora da caixinha. Então, aí você faz o quê? Chama um negociador de fora. Porque uma coisa que a gente aprendeu em Harvard é isso. Se você não conseguir, liga para alguém e pede ajuda, sempre pede ajuda. Então, a gente aprende isso também, que às vezes uma outra pessoa de uma outra área pode te dar o feeling que era o que faltava para completar o teu mosaico. Então, você vai para a mesa de negociação com todo aquele esqueminha pronto, o que é inegociável para o teu cliente e quais são os combos. Eu costumo dizer normalmente, quando eu faço alguma palestra, alguma live, eu vou falar sobre isso, eu normalmente digo os combos. Você primeiro vai ter uma reunião com o seu cliente e o que é inegociável para você? Não, inegociável para mim é a questão da guarda dos filhos, tem que ficar comigo. Se tratando de direito de família, ok. Ser unilateral. Então, essa é inegociável, todo o resto eu negocio. Então, você sabe que você pode montar vários combos ali. E qual é o combo? Você sabe que para ela o inegociável é o refrigerante, mas você pode mudar o sanduíche, você pode mudar a batata frita por uma salada, por uma sobremesa, por uma outra coisa. E assim você vai montando quando você vai ter a primeira reunião com a outra parte, que aí você vai para escutar. E aí é a parte que eu digo que é a mais importante de toda a negociação, que é abrir a escuta. Né? Rubens Alves já dizia... Rubens Alves já dizia que nem todo mundo devia fazer curso de oratória, devia fazer curso de escutatória. Escutatória. Porque um curso de escutatória hoje em dia é dificílimo, né? Você tem uma pessoa que escute, porque eu, principalmente, tive muita dificuldade no começo, quando comecei a negociar, era muito difícil eu escutar. Por quê? Porque eu fui treinada pugilista, eu já era advogada pugilista. Advogado é pugilista, já sai atacando. Você está na reunião, você está na audiência de instrução, a outra parte está falando, você não está querendo saber o que ela está falando, não. Você já está pensando o que é que você vai contra-atacar, o que é que ela está dizendo. Não, você já está conversando com o seu cliente, né? Já está absorvendo. O ouvido já está... Isso, ela falou isso, ela falou aquilo. Peraí, já estou na outra estratégia. Você já está na estratégia ali rolando rápido e tal. E a gente que tem tempo de audiência, a gente sabe que é assim. Então, assim, é muito complicado é muito complicado, não. É muito trabalhoso você desenvolver essa escutativa, que é a principal, a comunicação ela é uma das coisas principais. Às vezes, o que falta para um bom acordo é uma boa comunicação. Então, às vezes, o próprio advogado mete o pé pelas mãos e se mete como parte, briga com outro advogado ou com outra parte, e ali gera um desentendimento, onde você vai ter que somente
afrouxar os parafusos, acalmar os ânimos, E aí afastar o um do advogado. terceiro, né? Onde Um vem um terceiro, terceiro, isso. Entendeu? Já que fui chamada pode... para processos que o advogado teve que sair. E eu tive que atuar como advogado de uma das partes, mas como negociadora do processo todo. Por quê? Porque a outra parte disse, não, com esse advogado eu não vou negociar. Então, assim, o mais importante são 7 pontos que eles permearam, mas os 2 primeiros pontos, que para mim são os mais importantes, é a comunicação, que é como você vai Aquela falar. comunicação não violenta também, né? Tem um livro Comunicação Não Violenta Não e tem um violenta. livro Conversas Difíceis, que também é muito bom, que é muito importante para a gente aprender a escutar a outra parte. Porque, às vezes, a outra parte, numa entrelinha, ela diz o que é, o porquê que é inegociável para ela. E, às vezes, você está discutindo milhões e o que é inegociável para ela é o pedido de desculpa. Ela vai baixar o valor quanto você quiser se você disser, a gente pede desculpa no outdoor. Ai, A gente pede desculpa, bota no outdoor pedindo desculpa a você, que a culpa foi nossa e tal, mas a gente só te paga 20 mil reais. Ok, o preço do outdoor. Então, assim, às vezes é numa entrelinha que você pega o fio da meada para fazer aquela negociação valer. E aí o que acontece? As duas partes são infelizes. Uma parte ia pagar 1 milhão, tá pagando 20 mil em um outdoor, tá sendo feliz demais. E a outra parte, eu que só queria pedir desculpa, vai sair lá. Fulano, nós estamos pedindo desculpa pelo seu carro, ou pelo seu telefone, ou pelo que quer que seja, porque para botar um outdoor tem que ser uma empresa grande, né? Então, assim, às vezes é só isso que a gente precisa, entendeu? O que a gente precisa é escutar. Então, assim, são os 2 pontos. Escutar, que é a comunicação, saber comunicar, saber dizer o que é que você quer, que é inegociável para você, e escutar o que é inegociável para outra parte. E relação. O que é a relação? Às vezes você tem um processo ou um conflito, vamos dizer assim, um conflito, que não chegou ainda a ser um litígio judicial, e esse certo? litígio, ele tá vinculado a 2 partes que vão ter uma relação permanente. Por exemplo, um pai, um ex-cônjuge, certo? Um divórcio. Então, eles vão ter uma relação permanente por causa dos filhos. Essa relação vai durar eternamente. Então, o que é que a gente tem que pensar? A gente tem que fazer relações construtivas. Tem que entender que não adianta a gente só a gente ganhar. Por que Harvard fala win-win? Porque se só eu ganhar, você nunca mais vai negociar comigo. Da próxima vez que a gente sentar na mesma mesa... E aqueles pais vão ser pais para sempre, né? Então, se Da você próxima está vez num que a gente litígio... sentar... da próxima vez que a gente sentar na mesma mesa, você vai dizer, com ela eu não negocio. Porque Nunca ela mais. só quer ganhar sozinha. Ela me enganou, ela falou que ia dar isso aqui e não deu. Ela falou... Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nas relações. Às vezes é uma relação que vai se acabar ali. Por exemplo, uma relação, eu não digo trabalhista. Às vezes trabalhista, às vezes a pessoa não vai mais trabalhar naquele local, mas às vezes a pessoa vai trabalhar, o mundo dá voltas e a pessoa cai de novo com o mesmo patrão. E aí? Entendeu? Em E outra aí o empresa patrão... até, inclusive. Em outra empresa. Entendeu? Então, assim, são coisas que assim, a gente precisa realmente considerar. A relação, se ela vai perdurar, se ela vai ser promissora, se a gente está sendo construtiva com essa relação, porque a gente não deve, de forma alguma, não é induzir o cliente ou... Na verdade, a gente está ali para induzir o acordo, né? Induzir a negociação. Mas, assim, não é induzir o cliente a ceder só. É induzir o cliente a ceder num ponto que para ele não vai fazer muita diferença, para ele ganhar em outro ponto, que para ele é inegociável. Entendeu? Então, é isso. E para outra parte, a gente deixar claro que nós estamos aqui, eu estou aqui, mas eu não estou defendendo ela. Eu estou aqui, mas eu estou para que a gente defenda os interesses gerais. O que nós queremos é que o acordo seja satisfatório para todo mundo. A gente quer que saia da sala, todo mundo sorrindo. Tá, e nesse primeiro momento da negociação, já seria aconselhável abrir os objetivos, o respeito, como se daria esse primeiro momento da negociação? Porque eu acho que tudo parte desse princípio, né? Como começa, se você já começa numa mesa já contando qual é o objetivo, já apontando o que é que lhe dói, talvez seja mais interessante ou não. Algumas coisas, a gente tem alguns critérios, né? Uhum. Tudo a gente tem que ter critérios objetivos. Então, assim,
Primeiro a gente senta com o nosso cliente, que é quem contratou a gente ou quem chamou para resolver o litígio, para saber as opções dele. E daí a gente vai, para a gente saber, para a gente ser criativo, que a gente tem que ser criativo, para fazer assim, mas e se ele te oferecer isso aqui? Dá as opções para saber se ele vai aceitaria ou não. E com isso, a gente tem que também criar um plano B. Por quê? Porque a gente pode chegar na mesa de negociação e a outra parte simplesmente dizer, não vai ter negociação. Eu não vou. Não vai ter negociação. Não, você pega de surpresa, né? Eu já sentei numa mesa de negociação que foi agendada um mês antes e quando sentou, a advogada olhou para mim e falou assim, 50 mil. Eu falei, não, doutora, mas vamos conversar. Ela disse, não, meu preço não baixa, eu não vim barganhar, é 50 mil. Eu disse, então a senhora não veio negociar, a senhora veio dizer seu preço. A senhora poderia ter mandado um e-mail, poupava meu tempo e o seu. Porque assim, eu me desloquei, a senhora se deslocou, minha cliente se deslocou, e aí deu ruim para todo mundo, porque minha cliente não quer 50 mil. Aí ela, não, a gente não vai fazer mais nada, 50 mil, pronto. Então a gente não fez. Fechou o acordo. Não fecha. Então, assim, essas são pessoas que são, a gente chama de pessoas pragmáticas e inflexíveis. São aquelas pessoas que não sabem negociar, porque ela podia ter chegado de uma outra forma. Se o preço dela era 50 mil, ela podia ter chegado e ter dito, qual é o seu valor? Às vezes o meu cliente ia dar 20, queria 20, e ela nossa, ela já ia ganhar 30 aí, entendeu? Então, assim, o começo, o que a gente tem que fazer de primeiro é estabelecer quais são os critérios. Quais são os critérios objetivos? Quais são os interesses? Quais são os interesses do meu cliente? Por trás disso tudo é o quê? É manter um vínculo com o pai da criança, é manter um vínculo com a empresa, é voltar para o trabalho, no caso do empregado deixar uma porta aberta. É deixar uma porta aberta no futuro, é não ter anotado na CTPS dela que ela foi demitida por justa causa. Qual seria o interesse dela por trás de tudo? É só financeiro ou tem isso aqui também? Então, assim, eu, pelo menos, acredito e eu vejo a negociação como um grande jogo de xadrez. Eu não acho que você tem que chegar na primeira jogada, na primeira reunião que você tem com a parte e já dizer tudo que você quer. Olha, é assim, sim, minha vida, o meu cliente quer 50 mil, isso aqui, voltar para o emprego e tal. Se não for isso, não faz. Então, você não está fazendo uma negociação. A negociação você vai por parte. Vamos lá. E a questão da CTPS? Não, aí ele vai dizer, na questão da CTPS, a gente pensou isso assim, essa... Não, mas e se você colocasse que ela não foi demitida por justa causa? Você vai dando as cartas aos poucos. Isso, você vai soltando os interesses e vendo até onde ele vai chegar. Porque às vezes ele também tem um negociador do outro lado. Às vezes você está sozinha como negociadora, tá? Com dois advogados discutindo. E às vezes você está com um negociador do outro lado. E todo advogado ele tem algum quê de negociador. Então, às vezes, ele está do outro lado também jogando com você. Isso a gente vê muito na Justiça do Trabalho com questão de acordos trabalhistas. Né? A gente vê muito o pessoal falando, olha, vamos fazer um acordo aqui por 30 mil. Não, vamos fazer. Isso aqui é audiência internacional aqui hoje, viu? Minha cunhada de Nova York mandando um beijo. Beijo, Carol. Nova York, saudade. Cidade do mundo. Ai, meu Deus, que delícia. Minha cunhadinha mora lá. Queria muito estar em Nova York falando hi, everybody, hello. Eu vivo dizendo. Audiência internacional. Pois estávamos no último Natal. Ai, adoro, adoro. Então, assim, uma das coisas que me perguntaram, inclusive, numa das lives que eu fiz sobre negociação, foi como aplicar essa negociação, esse projeto de negociação de Harvard aqui no Brasil. Gente, o projeto, ele é mundial. Ele é feito, ele é aplicado, já foi aplicado, ele tem 30 anos e ele já foi aplicado na faixa de Gaza, isso tudo. Já foi aplicado na faixa de Gaza, eles são chamados para fazer acordos internacionais de vários países. Então, assim, eles têm uma organização. Mas é verdade, eu fiquei muito surpresa, inclusive vou contar um caso que o Bruce Patton contou para a gente lá. Eles foram para o Equador há uns anos atrás, quando não era esse presidente ainda, era o outro anterior, ou outro, sei lá, uns anos, faz um tempo já. Eles foram para o Equador para fechar uma negociação entre o governo e um sindicato de alguma coisa, que eu não me recordo do que é. E eles tinham que fechar esse acordo. E aí eles estabelecem, como a gente faz a nossa planilhinha, a gente estabelece o prazo. Olha, pelo que eu estou vendo, vai durar de 6 a 7 meses, vai durar um mês ou 2, vai durar tantas reuniões e tal.
Como era um país estranho, eles colocaram, olha, a gente fica aqui uma semana e se reúne e a gente acredita que a gente consegue fechar esse acordo nesse prazo, mas vai ser mais ou menos uma semana. 10 dias e nada. 15 dias e nada. E eles tinham que voltar para os Estados Unidos. E aí estava o Robert Fischer e o Bruce Patton, e aí eles chegaram para conversar com o presidente. A foto que ele mostrou para provar que era verdade, eles estavam os dois conversando com o presidente e com a malinha já do lado. Ou seja, iam falar com o presidente e dizer que não tinham conseguido fechar o acordo, que iam voltar para os Estados Unidos e iam voltar para cá depois. Tipo assim, a gente vai para lá terminar o que a gente tem que fazer lá, daqui uma semana ou duas a gente volta para cá e a gente dá continuidade, a gente vai fechar teu acordo. O presidente falou, não, vocês não saem daqui enquanto não fecharem o acordo. E eles falaram, não, mas a gente tem hora, o voo já sai, a gente tem. Aí ele falou, não, pegou o telefone e fez, manda fechar o aeroporto, não sai ninguém. Minha nossa. Aí eles falaram assim, e agora a gente faz o quê? Aí ele falou, agora vocês voltam pra lá e faz um acordo, senão não sai ninguém. Vai ficar todo mundo, inclusive quem não tem nada a ver com vocês vai ficar preso no aeroporto. Eles passaram em 3 dias e eles conseguiram fechar esse acordo. Mas disse que já foi coisa assim, inédita, porque eles já estavam desesperados, né? E aí eles já jogaram todas as cartas. E aí você já vai jogando todas as possibilidades que tem, porque nesse caso eles queriam fechar de todo jeito. Eles tinham que trazer um resultado para o cliente, que era o presidente, né, do país. Então, assim... Mas... diga. Não, então, não, assim, mas aqui acontece de você ter esse tipo de negociação tão duradoura, assim, de 6 meses, negociando o mesmo tipo de processo. Acontece? Sim. Isso tudo? Eu peguei um processo que ele tinha 8 volumes. E era um processo de guarda, né, de menor. E o menor ainda era menor. O processo já tinha 3 anos, mas o menor ainda era menor. E durava, já tinha outros processos paralelos, já tinha processo criminal paralelo e já tinha várias coisas misturadas e engembradas nessa história. E aí foi quando me chamaram para ser negociadora desse processo, porque a pessoa falou, olha, a única pessoa que pode resolver esse teu problema é a Daniele. Aqui em Recife, só quem vai resolver é ela. Outra pessoa não vai conseguir resolver. E aí a cliente me ligou e eu falei, olha, eu preciso primeiro, eu resolvo. E eu digo a todo mundo que eu resolvo. Se eu não resolver, aí a gente vai para oração. Mas aí a gente diz que resolve, né? Eu resolvo. Agora eu preciso analisar o processo, eu preciso de uma semana para isso, porque o processo é muito longo, e te dar um parecer, e te dar, inclusive, valor de honorários e tudo. E aí peguei o processo e falei, olha, eu consigo resolver o seu processo, mas eu vou precisar de 6 meses a 10 meses para a gente concluir, porque eu vou precisar de pelo menos 3 ou 4 reuniões com a outra parte. Vão ser 2 reuniões com você, para saber tudo que você quer. E eu não tinha feito Harvard ainda. E depois a gente... Talvez se eu tivesse feito Harvard, tivesse durado menos tempo. Mas, na verdade, às vezes o que acontece, Andressa, é o tempo... a questão temporal, ela muda o feeling das pessoas. O que as pessoas estão realmente querendo. Os interesses que elas estão querendo. Às vezes, o que ela queria imediatamente na separação, ela não quer mais daqui a um ano. Daqui a um ano, para ela, não interessa mais o carro ou a casa de praia, ou se ele ficou com outra, ou se o menino ficou com o carro. Os ânimos já são outros, né? Então, assim, às vezes, isso também é um feeling de um bom negociador, é você saber também a hora de tirar a negociação da mesa. Tem hora que você tem que olhar... A hora de dar... E também a hora de dar aquela cartada, né? Às vezes a hora de fechar também. Isso aqui não vai rolar, a gente precisa ir embora e a gente não vai fazer acordo nenhum com vocês. Sinto muito, até logo, foi um prazer. E levanta e sai, entendeu? Por quê? Porque aí a audiência vai ser remarcada daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses os ânimos são outros. As pessoas são outras, talvez até o advogado seja outro. Entendeu? Depois da pandemia as pessoas são outras. Né? Depois da pandemia você vai fazer uma audiência virtual. Vai ter vários acordos ainda. Então, assim, tem coisas que... Eu, por exemplo, pronto, você falou na pandemia, é um exemplo bom. Eu fui muito procurada agora no começo da pandemia para fazer acordos de aluguel. Eu ia lhe perguntar sobre isso. Para fazer acordos de aluguel, porque teve aquela decisão do presidente, não me lembro se foi um decreto, se foi uma lei que era para baixar os aluguéis, ou não cobrar os aluguéis, ou não despejar empresas e tal, não sei o quê. Enfim. Foi. Tinha empresas ligando para mim e tinha pessoas físicas ligando para mim por causa dos apartamentos. Então, assim, ao meu ver, tá? Como eu Daniele, eu vejo isso uma coisa muito contraditória, porque ao mesmo tempo que você está protegendo uma pequena empresa que não tem mais
o lucro dela, você pode estar tirando de uma pessoa que vive daquela renda. Às vezes é uma senhorinha que só tem aquela casa alugada e ela não vai ter aquela renda mais, porque simplesmente porque você disse que a empresa não vai ganhar, então ela não vai ter mais a renda, ela vai viver de quê? Então, assim, eu tomei muito cuidado em saber quem eram as outras partes. Então, um dos casos era um caso de aluguel, onde elas estavam paradas, as locatárias estavam paradas, porque eram profissionais liberais e não estavam atendendo, não estavam tendo demanda e não estavam conseguindo pagar. Elas só conseguiam pagar, por exemplo, o aluguel, vamos supor que fosse R$ 3.000, elas só conseguiriam pagar R$ 1.800. E aí ela me disse que ela já tinha entrado em contato com o pessoal da administradora, que é e tal, e o pessoal disse que não, que foi só para quem era pessoa jurídica, não sei o que e tal. E aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, você não vai ligar mais para elas, você não vai mais falar com elas e você não vai mais atendê-las. Me deu o telefone delas e você não vai mais fazer nada que não seja o que eu disser. Porque não adianta você pedir que eu resolva e você está por trás tentando resolver. Porque o que eu estou fazendo, você está desfazendo, né? Você está... E já aconteceu também. Já aconteceu. De cliente passar o processo para mim, passar um problema para eu resolver, um conflito, e chegar aí por trás e fazer a negociação. Chega para mim e dizer, não, eu já fiz o acordo. E por que você não me disse que você estava tentando fazer o acordo? Não, porque achei melhor ligar para não lhe dar trabalho. Não me dá trabalho, não, é o meu trabalho. Não, isso não me dá trabalho. Enfim... eu liguei para essa empresa e conversei com a moça. E disse, olha, acontece isso, tal. Ela falou bem assim, olha, nós não vamos dar desconto e não vamos parcelar. E não vamos deixar de receber. Porque foi só para a pessoa jurídica. E o fulano de tal, o seu fulano, que é o dono do imóvel, tem vários imóveis e ele não vai ficar sem receber isso. Quando ela disse isso, que ele tem vários imóveis, eu não me comovi mais. Porque aí eu disse, não, então não se trata de um senhorzinho que recebe um imóvel que vive e vai daquilo. ficar sem comer. Porque se ela tivesse me dito isso, não, veja, ele sobrevive disso, ele precisa disso para ver. Se ele não tiver esse valor desse aluguel, ele não vai poder comer nem comprar os remédios. Aí eu ia ficar... Como é que eu ia fazer? Entendeu? Eu ia ter que E o que acontece no direito do trabalho, né? Que muitas vezes é um direito, além de ser um direito indisponível, é verba de natureza alimentar. Aquele trabalhador precisa daquele dinheiro. Então a empresa está na vantagem econômica, né? Normalmente quem está com dinheiro, a gente diz que é o Rambo da mesa, né? Quem está com dinheiro está mandando na negociação. Mas nem sempre é. Às vezes, quem vai mandar na negociação é quem está lá para receber, se souber fazer. E aí eu falei, olha, veja só, você está me dizendo que ele tem vários imóveis. Qual é a dificuldade dele dar 30% de desconto para ela poder pagar em dia, que é o que ela quer. Ela não quer dar o cheixo, ela não quer ser inadimplente com você, ela não quer deixar de pagar, ela não quer parcelamento, ela não quer que vá para a última parcela, ela só não tem como pagar tudo. Aí ela, não, eu vou conversar com ele, não sei o que, mas ele não disse não, tal, não sei o que. Enfim, eu liguei para minha cliente e falei, olha, o vencimento do aluguel é dia tal, você vai depositar exatamente os R$ 1.800. Ela vai ligar para você, você não atende. Se ela mandar uma mensagem no WhatsApp, você printa e manda para mim. Foi isso que ela fez. Ela mandou uma mensagem de WhatsApp dizendo, olha, eu conversei com o seu fulano, ele concordou que você depositasse o dinheiro. Ela não podia ter me dito. Ela podia ter me dito, não, eu vou conversar com ele, doutora. Depois a gente vê, mas eu ligo para a senhora. Não, ela primeiro foi rude comigo. E se eu fosse uma negociadora muito dura, eu teria dito, tá certo. Então a gente vai entrar na justiça, fazer uma dação em pagamento, fazer uma consignação em pagamento, você vai receber daqui a 2 anos só. Porque não tem como receber antes. E aí ela acabou que fechou uma porta quando ela poderia ter sido mais flexível, entendeu? Poderia ter ouvido mais, poderia ter sido mais empatia. Calma. Mais empática, entendeu? Ter dito, olha, eu entendo a situação delas, mas não é tão fácil, porque veja, porque não sei o quê. Então, assim, tudo é uma questão de conversa. E a gente, advogado, tem que a gente diz, essa lábia de conseguir convencer a outra parte. Né? Então, e você disse que agora na pandemia a demanda foi bem alta, então, né? Então, tipo, isso. É um nicho de mercado, né? Ser negociador. Eu acho, sinceramente, eu acho que o futuro da advocacia vai muito para as soluções de conflitos extrajudiciais, entendeu? Para não pesar
Boa noite, André. Para não Boa pesar, noite. nem represar demais o judiciário, o que vai para o judiciário vai ser aquelas demandas super, ultra pesadas ou grandes, ou que realmente você não tem acordo. E eu até Uhum. acredito que as demandas que são grandes, que hoje ainda estão rolando, mas são processos antigos, a gente tem condição de fazer acordo. Entendeu? Eu acredito que processos que estão no STJ, no TST, no STF, a gente tem condições de buscar esse processo e fazer acordo com escritórios em São Paulo. Eu fui chamada para fazer um acordo com o processo do escritório de São Paulo. E assim, é uma coisa que não vejo dificuldade, entendeu? É uma questão de matemática. Você vai fazer a matemática e dizer, olha, você já perdeu X. A gente está querendo te oferecer X para você ganhar aqui agora. Então, a gente vai abrir mão e a gente vai encerrar o processo. Para você parar de recorrer milhões de vezes e milhões de vezes. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Você saber até onde você vai jogar e o que é que você pode jogar para outra parte logo no começo. Porque às vezes você acha que está jogando com um player, um advogado amistoso, quando na verdade ele não é. Ele está simplesmente se fingindo de amistoso para pegar você no nicho. E eu já dei um desconto desse uma vez numa audiência, que na verdade, não, eu não estava como negociadora, estava como advogada, Como mas eu advogada? identifico muito essa questão. A advogada era uma advogada bem novinha, e eu não tinha juntado na audiência o rol de testemunhas. Mas no despacho do juiz não tinha dizendo que eu tinha que juntar o rol, desde que eu levasse as testemunhas. E eu levei Sim. as testemunhas, porque era um processo de muito antigo. Então eu tive que catar a testemunha lá atrás, fui na cidade procurar, na cidade interior, fui procurar as testemunhas e tal. Enfim, chegou na hora, eu falei, olha, excelência, tenho duas testemunhas e tal. O juiz falou, não, mas a senhora não juntou rol. Eu disse, foi, mas o seu despacho não tem isenção de juntar rol. Aí ele fez, se a advogada concordar, a advogada da outra parte concordar, porque no artigo tal do Código de Processo diz que tem que juntar rol. Aí a advogada simplesmente cruzou os braços, olhou para mim e fez, não, a gente não concorda. Não, não concordo. Aí eu, tá certo. Aí na minha cabeça, eu já estava pensando, vou sair daqui, vou levar as testemunhas para o cartório, fazer ata notarial, recorrer. Eu fiz, então eu vou agravar retiro, excelência, por favor, o senhor pode abrir a palavra para mim? Aí ele fez, a senhora vai o quê? Eu fiz, eu vou agravo o retiro, o senhor pode abrir a palavra para mim, por favor? Aí ele fez, a senhora vai gravar? Eu disse, vou. Eu trouxe duas testemunhas que eu passei 3 dias procurando elas dentro da cidade. Eu vou, o senhor vai ouvir elas, nem que seja no tribunal. E esse processo tinha acabado de voltar ao tribunal. Aí ele fez assim, a senhora espera um minutinho, eu disse, espero. Ele pegou o código, pegou o despacho dele, foi para trás, foi para frente, aí olhou para a advogada. Achou a solução. Doutora, olhou para ela assim e fez, doutora, veja só. A doutora tem razão. No meu despacho não está especificado que ela tem que juntar o rol. Então, assim, para evitar cerceamento de defesa e o processo subir para o tribunal de novo e a senhora ter que esperar mais tempo, eu vou escutar as testemunhas dela. Aí ela, eu gostaria então que o senhor constasse os meus protestos. Aí ele, claro, constou os protestos. Beleza. Chega no final de toda a oitiva das testemunhas minhas, as dela, tudo, final da instrução. Aí o juiz faz 15 dias para razões finais memoriais. Aí eu disse, 15 dias, excelência. Aí ela fez, não, excelência, mas veja, vai chegando o carnaval, vai ficar muito impressão, vai ficar muito tempo, muito longo, é carnaval, não sei o que, não sei o que. Aí ela fez, doutora, vamos fazer 7 dias, porque aí dá na sexta de carnaval. Aí eu olhei para ela e falei, a lei diz quanto, doutora? Aí ela, 15. 15. Aí eu disse, então vão ser 15, porque eu só faço com 15. Porque eu só faço igual a lei, igual a senhora fez agorinha comigo. Só faço igual a lei. Aí ela ficou olhando assim, para você ter ideia, agora há pouco, essa audiência... E aí o processo? Essa audiência tem... Não, saiu não, essa audiência tem uns 2 anos. Agora há pouco, o advogado que estava com ela na mesa me ligou para fazer um acordo. Doutora, vamos negociar? Eu disse, vamos, não tem problema nenhum. Eu queria negociar naquela audiência, ela que não quis. Então, assim, às vezes você vai tão armado para um negócio que não precisa, entendeu? Vai com tanto ânimos acirrantes, como a gente diz, ânimos acirrantes, que aí você acaba sem conseguir fechar. E não percebe, né, que você pode até retardar muito mais, que vai subir para o TST, que vai subir para o STJ, e isso tudo. E vai piorar, exatamente. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Uma pergunta. A advocacia colaborativa, assim como as práticas colaborativas, são os caminhos aos quais o Senhor Federal Polícias Judiciais
Sim, a advocacia colaborativa, na verdade, não é negocial, né? A advocacia colaborativa é você trabalhar em conjunto, né? Você ajudar a outra parte, não dificultar, digamos assim, porque tem advogado que adora dificultar o trabalho do outro advogado, só para dificultar, né? Bota uma página diferente no meio, tira duas diferentes e tal. Isso. Então, eu acredito que a advocacia colaborativa é exatamente você trabalhar junto, para que no fim todo mundo O saia ganha-ganha, bem. né? É o ganha-ganha. Agora, negociar não é advocacia colaborativa, tá? Negociar é negociar mesmo. É igual o vendedor de rede, é igual você tá no peixe lá comprando no nome do peixe, entendeu? Negociação é negociação. Essa E figura do negociador é difícil das pessoas entenderem. As pessoas pensam que é o mediador, que é as técnicas de negociação que se utiliza em mesa de audiência. Ninguém nota que é uma figura que pode ser a parte. É um negociador que pode ser a eles vão parte. começar a entender agora. Agora é que Entender as se, pessoas Dani, as vão pessoas começar. não. Exatamente. Agora que as pessoas vão começar a entender que existe a figura do negociador. Quem assiste muito filme, como você mesmo disse logo no começo da sua fala, Fiquei na quem assiste muito analogia. filme, tem um filme que é O Negociador, inclusive, o nome do filme, que é acho que é aquele moreno, bem, bem famoso. Já vem o nome dele, hoje não estou com o nome de ninguém. Mas tem muita série que é tudo negociação. Você assiste Scandal, é negociação. How to Get Away with Murder é negociação. Uhum. Então, aquele Criminal Minds, eles fazem muita negociação com sequestrador, com não sei o quê. Então, assim, claro, isso tudo é pro lado criminal. Mas, assim, mostra para você como você entender a outra parte e como é que você vai chegar na outra parte, como é que você vai falar com a outra parte, como é que você vai se dirigir para a outra parte. Porque tem uma coisa muito interessante, Andressa, eu queria pincelar os outros itens, que a gente já que são 7 pilares, né? Isso? São 7 pilares, eu falei 2, né? Falta... Comunicação e relação. E aí tem mais 3, que são os 3 do meio, são os interesses, que é os interesses do seu cliente, os interesses da outra parte. Quais são as opções que você vai dar, que são os combos que você vai fazer a partir do momento que você tem definidos os interesses do seu cliente e o que é que a outra parte está te trazendo, que para ela é interesse fundamental. E daí você vai trazer critérios de legitimidade para os teus interesses. Tipo, nós estamos numa pandemia, está aqui o jornal, está dizendo aqui, tem uma pesquisa dizendo que 80% das empresas quebraram. Então, eu não tenho condição de pagar isso. Isso é legitimidade. Né? Eu tenho aqui uma pesquisa da escola, não sei das quantas, dizendo que o número de divórcios subiu em não sei quanto. Então, eu estou dando legitimidade para minha argumentação. E os 2 últimos você ter o plano B, que é a melhor alternativa, que é o plano B, a gente chama de BATNA, que é o Best Answer to No Answer. Qual seria a melhor alternativa para uma negativa de acordo, para você não fazer o acordo? Isso, Ed Murphy, isso mesmo, Luiz. Qual seria a melhor alternativa? Pessoal, eu acho massa, porque eu falo assim, me esqueço, o pessoal lembra e vai lá botar. Então, assim, qual seria a melhor alternativa? Às vezes, o teu plano B é melhor que o teu plano A. É melhor que você fazer um negócio com essa pessoa aqui, às vezes o teu plano B é melhor. Então, se o teu plano B... Mas eu acho que é até uma tática isso, de você oferecer já um plano A, se passar, passou, mas você já tem um plano B. Isso. Já tem um plano B final de semana. O plano B é a carta na manga, né? É o tipo assim, se eu não fechar com a Mercedes, eu vou fechar com a BMW. Mas eu tenho esse outro aqui, exatamente. Entendeu? Tá tudo certo, então a gente vai. E o último, que é o último de todos, que é tudo que você fizer enquanto negociador, é se comprometer. Então, por exemplo, os mediadores, eles têm uma papeleta que eles preenchem antes de começar a reunião da mediação, que eles conversam com o cliente, o que é que o cliente quer e tal, não sei o quê, e a intenção real do cliente e que a obrigação do cliente de cumprir o que for mediado. No caso do negociador, a gente não tem essa obrigação, porque a gente não tem vinculação com o TJ, a gente não tem vinculação com a AB, a gente é negociador, então a gente... É um nicho, por isso que eu disse, é um nicho que ninguém conhece. Mas aí o que é que está em jogo? A minha palavra enquanto negociadora. Então, para ser uma boa negociadora, para eu chegar para você e dizer, olha, vamos fazer uma negociação, eu quero ser a pessoa que você vai dizer, com essa daqui eu faço, porque eu sei que o que ela diz, ela vai cumprir, o cliente dela vai cumprir.
Eu já tive um processo que comecei a fazer e o cliente disse, não, eu não pode fazer qualquer coisa que eu não vou cumprir. Não vou pagar, não vou nada. Eu disse, então a gente não vai fazer, eu não vou mais advogar para você. Porque se tem uma coisa que eu tenho medo, meu filho, é OAB e Polícia Federal. Não quero ninguém na minha porta dizendo que eu não cumpri, dizendo que o cliente não cumpriu. Nem você ligando para mim dizendo que foi preso porque não cumpriu pensão alimentícia. Então, ou cumpre, ou a gente não faz acordo. Não, porque não sei o que, a senhora, doutora, a senhora é muito brava, a senhora é muito isso. Eu não sou muito nada. Eu sou correta. Então, os objetivos, os interesses, tudo que for compromisso tem que ser cumprível e cumprido. Então, tudo tem que estar numa linha onde você pode cumprir e numa linha que você vai cumprir. Você tem que obrigar o seu cliente a cumprir. Entendeu? Ele tem que ter, que é até sugerível, por que me perguntaram, sim, então se não é uma figura simplesmente de advogado, por que eu contrataria um advogado para negociador ao invés de um contador? Aí eu devolvi com a pergunta, eu disse, vamos lá, então você vai pegar o seu contador, vai pedir para o seu contador fazer a negociação, e quando ele for lavrar o termo, que ele for fazer o contrato, você vai mandar para o seu advogado revisar, ver se está certo de acordo com a lei, não é isso? É. Então, quando você contrata o advogado como negociador, você pula uma pessoa. O advogado, ele já vai fazer o termo para você de acordo com a lei. E se precisar, ele vai peticionar para o juiz homologar e você ter um título executivo judicial. Entendeu? Entendi. Então, é esse aí que é o charme da coisa do advogado, da advocacia, da gente poder fazer. E aí, como muitas vezes a gente já tem o cliente que está nessa roda viva, a gente tem como captar isso para fechar essa negociação de uma forma mais limpa. Entendeu? Mas muito interessante. Não, na verdade, a gente está com pouco tempo, né? Eu queria que você desse um fechamento, se você pudesse dar. Se você tivesse uma dica de excelência de negociação, qual seria a dica que você deixaria? Inclusive para a advocacia trabalhista, né? Olha, a gente tem vários. Qual seria livros... a sua dica? Inclusive, existe um livro sobre o método Harvard, né? Que é Como se chegar ao sim. Como se chegar ao sim. Aconselho quem for comprar esse Como Chegar ao Sim, se conseguir, se souber ler inglês, compre inglês. Comprar inglês. Tá? Baixa no Kindle, porque em inglês a tradução é muito melhor. Diferente. Mas não é que é melhor, é porque às vezes ele tem um termo de um exemplo que não é a mesma coisa. Esse livro aqui também é muito bom. A Cara Humana da Negociação. Muito bom. Obrigada, Bibi. Então, assim, e tem outros livros que eu posso indicar para vocês. Quem quiser, meu Instagram está aberto, pode mandar lá por DM, eu respondo todos, tá? Tem Comunicação Não Violenta, é muito bom. Esse eu já li. É muito bom, eu acho que todo mundo tinha que ler esse livro. E tem outros livros, assim, que vão ajudando você a perceber. Agora, eu até fiquei devendo para uma menina numa outra live, um roteirinho de como você identificar o outro jogador, o outro player, o outro negociador, né? Que isso é uma coisa muito importante. Isso é muito importante. Mas isso agora você posta essa semana. Mas você posta essa semana esse teu roteiro. Vou ter que postar, que eu fiquei devendo e me lembrei agora. Então, isso é do teu feeling, de você olhar, ver se a pessoa é uma pessoa muito dura. E, às vezes, você tem algumas técnicas, a gente aprende algumas técnicas também, como a técnica do rapport, técnicas de... a técnica do espelhamento, né? Do espelhamento, exatamente. Que aí você vai fazendo, né? Daqui a pouco a pessoa tá igual a você, e aí você já estão amigas íntimas, você tá fazendo trancinha no cabelo, e já tá todo mundo feliz, né? Então, assim, o que eu indico para vocês, quem quer se aprofundar, comece por Como Chegar ao Sim, que é How to Get to Yes, e tem o How to Get to My Yes, que é para o meu sim, que também é o mesmo autor, mas ele tem uma outra pegada, é muito interessante também. E tem vários livros assim de negociação, tem uns meio misturados aqui, brasileiros, que são negociação, mediação e arbitragem, que eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e eu acho que não vale dar essa pegada. É que eu disse, as pessoas misturam e... pega livros de negociação, e para quem gosta de séries que abrem a mente da gente para negociação, Scandal, How to Get Away with Murder, Scandal, Criminal Minds e Lie to Me. Lie to Me é maravilhosa, tá? Lie to Me é maravilhosa, você vai ver, você vai entender outra pessoa quando você chega, nossa, ela mexeu a sobrancelha, olha só, tá mentindo, safada.
você já ri. Então, assim, desculpa a gente falar o safado, eu não podia falar isso, mas assim, é porque às vezes a gente se empolga aqui na Eu coisa. acho que vai derrubar já já. Eu Vai, tinha, assim, vai. algumas perguntas, mas, assim, a conversa foi muito interessante. O tema é muito instigante. Eu te falei, né, que eu fiquei o fim de semana todo com isso na cabeça, tentando fazer algumas analogias. E as séries que eu assisti esse fim de semana, todas eu pensei em você, Dani. Mas E assiste queria... Scandal porque foi a que me inspirou, Scandal viu? assisto. Scandal é a Isso. que me inspirou. É que eu digo, eu vou ser a Olivia Pope do Nordeste, você arrasando, botar de raiva, arrasando. Então Pois só é, queria faltou ir ter... lá no Capitólio tirar foto. E eu tive em 2017 em Harvard e não fiz esse curso, não fiz curso nenhum, só fiz passear. Devia ter feito. Ano que vem eu vou fazer o avançado. Vamos lá. Quem Olha só, queria te quiser, agradecer muito a presença, acho que vai derrubar a obrigada. gente. Agradecer a presença e registrar a presença de tanta gente legal aqui, que eu saí anotando: Marielbe, Fred Duarte, Silvana, conselheira da OAB, diretora da ATP, Flávia Obrigada, gente. Pessoa, Yane Teles, tanta gente legal que acompanhou a gente. Minhas amigas Luciana Pimentel, Rafaela, Rejane, Adriana o Caribé, fã-clube, Marcelo Adriana Porto, Caribé, André exatamente. Canuto, tem uma André galera boa aí Canu, também. Rômulo Saraiva, Maicon, advogado trabalhista. E agradecer a sua presença. Também agradecer a Léo Camelo pelo convite, que foi Léo Camelo que Sim, Léo é um me querido, convidou. Léo é um querido. Nosso próximo presidente da ATP, né, que já era Lucas, para ter sido a Lucas, Alessandra. Lucas Souza é de Manaus, me chama de professora querida. Acabou de mandar, professora querida. Um beijo, meu lindo, para você. Pois Grupo é, te Mulheres do passar a Brasil palavra. Grupo presente. Mulheres do Brasil. Presente. Eu estou no Vou lhe grupo de levar para o comitê empreendedorismo. jurídico. Vou lhe levar para o comitê jurídico. Me leve para todo canto que eu vou. Se me chamar, eu vou. Gente, obrigada. Foi um Obrigada pela prazer, gente. audiência. Boa noite também. Obrigada pela audiência. E Pode se despedir. Um beijo. se faltou alguma resposta, podem mandar por DM que eu respondo para todo mundo, tá? Obrigada, obrigada, Prazer, viu, Andressa Dani? Um prazer. pelo convite. Um beijo bem grande para vocês. Beijo. Tchau. Tchau, gente.